Bom pessoal, esse vídeo vai ser um pouco repetido. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre Mateus 24. Eu vou analisar todo o sermão profético de Jesus, né? O sermão de Mateus 24. Porque como eu falei de Paulo em alguns vídeos anteriores, eu falei daquela parte que Jesus falou que se alguém aparecer no deserto, vira e mexe vem pessoas comentar que o sermão profético é um evento futuro, que Jesus está falando do fim do mundo, da grande tribulação que vai ocorrer no planeta inteiro, etc, etc, etc. Eu já tinha falado sobre Mateus 24 nesse vídeo aqui, ó. A grande tribulação aconteceu no primeiro século. Um vídeo de 41 minutos, onde eu expliquei todo esse capítulo de Mateus 24. Isso já faz algum tempo, já faz 3 anos. Mas esse vídeo também teve uma época que ele ficou não listado, muitas pessoas também não viram. E tem pessoas que preferem o vídeo assim, esboço, mostrando versículo por versículo. Talvez fique melhor para algumas pessoas a compreensão. Então eu vou fazer de novo esse vídeo, só que dessa vez com captura de tela, sem ser eu falando. E a gente vai analisar se realmente o sermão profético de Jesus era um evento futuro, uma grande tribulação para o fim do mundo e tal, ou se não tem nada a ver, se é apenas um erro de interpretação. E esse vídeo também já vai ficar como um complemento desse vídeo onde eu falei aqui, ó, Jesus vai voltar mesmo, onde eu analisei todas aquelas questões sobre a volta de Jesus, a temporalidade, etc e tal. Então agora eu vou fazer uma análise só sobre Mateus 24, ok? Perdoe um barulho ou outro, que aqui onde eu moro é próximo à marginal, realmente é um inferno aqui de barulho, ok? Então em Mateus 24 e paralelos que eu falo é Lucas 21 e Marcos 13, tá pessoal? Eu não coloquei aqui porque o meu teclado anda meio ruim, para digitar números ele não está digitando, eu tenho que usar isso aqui, ó, o teclado virtual. Então é cansativo, tem que toda hora ter que ficar abrindo o teclado para digitar números. Mas toda a Bíblia coloca geralmente os paralelos, tá? Então Jesus profere um de seus últimos discursos, que é conhecido como o sermão profético. Foi o último discurso, né, que Jesus proferiu antes dele ser preso, e é considerada a parte mais profética de Jesus, porque ele predisse a queda de Jerusalém. Seria a parte mais verdadeira assim, né, de todo o Novo Testamento, seria isso, né, porque transforma Jesus num verdadeiro profeta, porque ele predisse acontecimentos que realmente aconteceram. O que é até irônico, né, porque justamente os cristãos, que são os que seguem Jesus, eles dizem que é um evento futuro, que não aconteceu. Eles ignoram talvez o único caráter profético de Jesus, os próprios cristãos ignoram. Então nesse sermão, Jesus prediz catástrofes e uma grande tribulação tal qual nunca fora vista antes. A maioria dos cristãos, de quase todas as denominações, quase todos eles, eu diria acho que um 80% dos cristãos, incluindo católicos, evangélicos, protestantes, adventistas, testemunha de Jeová, batistas, de quase todas as denominações, eles tomam esse sermão como um evento futuro. Quase todos eles. É quase como uma coisa transmitida de uma igreja para outra. As igrejas diferem em dogmas e conceitos, mas parece que algumas coisas elas têm como consenso. Varia uma coisa ou outra, uns são pré-tribulacionistas, outros são pós, mas no geral quase todas as igrejas acham que esse sermão profético de Jesus é um evento futuro, correto? Mas dentro do contexto, Jesus estava se referindo especificamente à queda de Jerusalém. Essa aqui é uma imagem aleatória que eu peguei no Google só para mostrar para vocês, ó, como que uma das igrejas, o pastor que fez essa imagem aqui, como ele imagina que seria a volta de Jesus. É um arrebatamento, tribulação. A tribulação ele pega aqui, ó, você pode ver que ele mistura Daniel 9 com Mateus 24. Aí vem a bodas do cordeiro, a vinda de Jesus, que ele já mistura com Zacarias. Depois ele fala o fim do império do anticristo, mistura aqui com Apocalipse. Apocalipse nem tem a palavra anticristo, mas eles misturam tudo. Julgamento das nações, ele mistura aqui com Joel. Joel não tem nada a ver com isso. Aí o reino milenar de Jesus, ele pega aqui uma profecia de Isaías, que também não tem nada a ver. Enfim, é uma salada mista que eles fazem escatologicamente. Primeiro, se a gente comparar o sermão profético de Jesus com as profecias futuras, que todo mundo sabe que tem profecias que são futuras sim, que são profecias que se referem ao retorno dos judeus. Zacarias 37 em diante, Zacarias 12 em diante, Ezequiel 37 em diante, Oséias a partir do capítulo 3, enfim, tem algumas profecias que são referentes ao retorno dos judeus, que até o judaísmo toma como da época que nós estamos em diante, para o futuro. Então se a gente for comparar essas profecias de Mateus 24, que é o tema do vídeo, com essas profecias futuro, vocês vão ver que elas predizem coisas opostas. Lembrando e avisando para quem não conhece o meu canal que eu sou um preterista parcial. Eu entendo que algumas profecias sim são referentes ao futuro, como Zacarias 12 em diante. Então, em inúmeros blogs cristãos de escatologia, é comum os seus autores, esses pastores principalmente, eles pegam versículos de ambos esses textos diferentes como se fosse a mesma coisa. Mas quando a gente vai analisar no contexto, não é. Lembrando que eles mesmos dizem texto sem contexto é pretexto.
Eu já fiz um vídeo sobre isso daqui, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, vamos comparar Mateus 24 e Zacarias 12, que eles jogam tudo no mesmo balaio, como se tudo fosse um evento futuro que fosse acontecer. Por exemplo, em Mateus 24 fala que Jerusalém seria destruída. Ó, quando virdes abominação cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. O que é desolação? É uma destruição. Aqui no paralelo, em Lucas 21, ele fala: Jerusalém será pisada pelos gentios. Então Jerusalém seria destruída. Já em Zacarias 12, que é um evento futuro, que eu tomo do retorno dos judeus em diante, diz o contrário. Diz que Deus destruiria todas as nações que viessem contra Jerusalém, e não que Jerusalém seria destruída. Um outro exemplo, em Mateus 24, é dito que eles seriam mortos, ó, e matar-vosão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. No paralelo em Lucas ele fala, ó, e cairão ao fio da espada, ou seja, serão mortos pela espada. E para todas as nações serão levados cativos. Já em Zacarias 12 não, ele fala, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E aí, como é que eles fazem uma escatologia maluca assim? Jerusalém vai ser destruída e protegida, os habitantes vão ser mortos, levados cativos, mas ao mesmo tempo serão protegidos. Então não dá, isso aí é meramente um equívoco. É porque Zacarias 12 é uma coisa, que está falando sobre o futuro, sobre pós o retorno dos judeus para Jerusalém, e Mateus 24 não está falando do futuro. Mateus 24 está falando especificamente da queda de Jerusalém. Então, como vemos, eles utilizam versículos isolados, retirados do contexto, e dão a entender que todo se refere à mesma coisa, a volta de Jesus. Alguns ainda utilizam-se de Zacarias 14, como se fosse um paralelo, porque Zacarias 14 tem um versículo aqui, ó. Isso aqui é uma imagem que eu peguei de um blog, de um pastor, acho que é pastor Moisés, se eu não estou enganado, onde ele fala que tem um paralelo entre Mateus 24, onde ocorre a volta de Jesus em glória, com Apocalipse 19 e Zacarias 14, porque Zacarias 14 tem esse versículo que fala assim, ó, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, perdão, deixa eu ler do começo, ó. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Então esse contexto aqui de Zacarias 14, que prediz destruição em Jerusalém, esse pastor e outros eles analogam com Mateus 24, porque Jesus falou que serem levados cativos, etc. e tal, eles acham que é a mesma coisa, mas tem um problema. O contexto de Zacarias 14, apesar de ser sim um contexto futuro, ele difere em Mateus 24, porque a promessa de Zacarias 14 fala de proteção, que nem Zacarias 12, ó, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Enquanto que Mateus 24, lá no sermão profético de Jesus, Jesus só prediz destruição. Em nenhum momento Jesus prediz que depois Jerusalém habitaria segura. Esse contexto de Zacarias 14, ele tem um paralelo com Gog, lá a profecia de Ezequiel 38 e 39, né, que é Gog e Magog, não com Mateus 24, ok? No contexto de Mateus 24, Jesus ao sair do templo, os seus apóstolos elogiam a construção do templo. E Jesus diz que aquilo, né, o templo, né, seria destruído. Ó. Ele fala, olha mestre, que construção bonita, não sei o quê. Aí Jesus fala, não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o contexto de Mateus 24 é específico, a gente não pode fugir disso. Ele já se inicia falando da destruição do templo de Jerusalém. Não é de um fim do mundo, não é de um futuro, não é do anticristo. Dentro do contexto é sobre isso. Esse é o contexto que está falando. Aí depois, em particular, já lá no Monte das Oliveiras, os apóstolos perguntam para Jesus, né, sobre, mestre, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas que eles estavam falando? É do anticristo, do fim do mundo? Não. Era exatamente do que ele tinha falado aqui, ó. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. É disso que os apóstolos estão questionando Jesus. Aí eles continuam a pergunta dizendo, que sinal que vai haver da tua vinda e do fim do mundo? Ah, tá vendo, amadinha? Aqui Jesus está falando do fim do mundo. Ó, os apóstolos perguntaram do fim do mundo. Pois é. Só que na verdade os apóstolos não perguntaram sobre nenhum fim do mundo. Isso aqui é um erro de tradução. É um equívoco. Até porque não existe isso na concepção judaica. A concepção judaica fala que a vida permanece para sempre, né? Entra a geração, sai a geração e o planeta sempre vai continuar. O termo aqui que é traduzido como mundo, aqui, ó, fim do mundo, é aion em grego, que significa geração presente, era, um espaço de tempo. Então quando os apóstolos perguntaram aqui para Jesus, mestre, qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Uma tradução mais correta seria, qual seria o sinal da tua vinda e do fim desta era, desta geração presente, desta era que nós estamos vivendo agora. Aí que surge o equívoco que os cristãos acham que a Bíblia está falando de fim do mundo.
Tanto que você pode ver, ó, em outros contextos, que a palavra aion se refere à era, aquela época presente. Por exemplo, aqui em Mateus 12 ele fala, ó, aquele que pecar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesta era, aion, é a mesma palavra que você vê aqui em cima em grego, aion, e nem no futuro. Se aqui fosse então aion, se a gente fosse tomar como mundo, um fim do mundo, então como é explicar aqui então que nessa outra passagem aqui Jesus está falando do futuro? Quer dizer que haveria um mundo futuro. Então não é um fim do mundo, porque aqui o Jesus está falando é de era, geração. Quer dizer que a pessoa não seria perdoada nem naquela era e nem numa era futura. Aqui numa outra parábola, em Mateus 13, Jesus fala, ó, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desta geração, ou seja, desta era presente. Aqui em Lucas ele fala assim, ó, os filhos deste mundo, é a mesma palavra, aion, desta geração, casam-se e dão em casamento. Mas os que forem por dignos de alcançar o mundo vindouro, ou seja, uma era futura, a ressurreição dentre os mortos, nem vão se casar e nem se dar em casamento. Porque o que Jesus está falando aqui é da era presente. As pessoas daquela era casavam-se e davam-se em casamento. Correto? Então, se haveria um mundo vindouro e gerações futuras, não era de um fim do mundo que os apóstolos estavam questionando a Jesus, mas sim sobre a queda do templo que Jesus havia predito nos versículos iniciais do capítulo 24. E o julgamento sobre aquela geração que Jesus já havia predito em versículos anteriores. Aqui, ó, Jesus, aqui só que é um outro termo grego que eles usam. Aqui é o termo geneia, que é geração. Então, quando os apóstolos perguntam para Jesus, eles estão falando, quando vão suceder essas coisas, mestre? Porque Jesus já tinha dito 500 vezes antes, ó, que aquela geração seria julgada. Aqui em Lucas 11, ó, porque desta geração, a geração presente, será requerido o sangue de todos os profetas. Era de uma geração futura, de 2000 anos depois que ele estava falando? Não, era daquela geração. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração, da geração da época de Jesus, e os condenará. Aqui, ó, em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. O próprio Jesus termina o sermão profético dele dizendo que todas as coisas, assim que nem aqui em Mateus 23, ó, viriam sobre aquela geração. Ó. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração. Que geração que Jesus estava falando? Era de 2000 anos depois? Não. Era uma geração presente da época dele. Sem que todas essas coisas, que coisas? As coisas que ele disse em Mateus 24 aconteçam. Então não ia passar aquela geração sem que acontecesse tudo. Só lembrando que uma geração, segundo a Bíblia, é aproximadamente 40 anos. Jesus proferiu esse sermão 24, de Mateus 24 quando ele tinha aproximadamente seus 33 anos, ignorando aquele erro corretivo do calendário, porque houve uma mudança, mas vamos então tomar um número aproximado no ano 33, e 33 mais 40 daria ano 73. E foi aproximadamente quando Jerusalém caiu. Jerusalém caiu no ano 70. Lembrando que teve uma correção do calendário, então a gente pode dizer que realmente tudo que Jesus predisse aqui em Mateus 24 aconteceu dentro daquela geração, ou seja, 40 anos, correto? Para quem quiser saber mais em detalhe, tudo explicadinho, o versículo que mostra a geração, eu tenho o e-book, tá, que eu ainda disponibilizo, chamado Apocalipse Já Aconteceu, tá? Quem quiser é só me mandar um e-mail, eu tenho um artigo no blog, pode adquirir. E um outro equívoco está na mesma pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus, porque eles perguntaram sobre a vinda de Jesus e não sobre a volta. Ah, Ronaldo, mas é a mesma coisa, a vinda e a volta de Jesus? Não. Aqui, ó. Mestre, nos diga que sinal haverá da tua vinda e do fim desta era. Então aqui não é volta, é vinda. É a mesma coisa? Não. A diferença é que volta implica em vir de novo. Ah, se eu, por exemplo, eu vou voltar para minha cidade. Quer dizer que eu já estive na minha cidade e eu vou voltar para minha cidade. Agora, se eu uso o termo vinda, é porque eu nunca estive na cidade. Então eu vou pela primeira vez. Ah, eu vou para o Rio de Janeiro. Então, se eu vou para o Rio de Janeiro, é diferente de eu voltar para o Rio de Janeiro. Porque se eu estou voltando é porque eu já estive lá. Ou lá talvez fosse o meu lugar de origem, um exemplo hipotético que eu estou dando. Então, a mesma coisa aqui. Então, se os apóstolos utilizam o termo vinda, mesmo sabendo que Jesus estava ali com eles fisicamente, é porque eles não esperavam uma volta de Jesus. Senão, eles teriam utilizado o termo volta. Eles utilizam o termo vinda, é porque eles esperavam uma vinda diferente de Jesus. E não como ele veio ali, como ele veio fisicamente, pregando, curando, ensinando através de parábolas. Não, eles esperavam uma vinda. Então seria uma vinda diferente, porque se fosse igual seria uma volta. Tanto que o termo utilizado aqui na pergunta deles, aqui em vinda, é parúzia.
que não é volta em grego, é vinda. Aqui, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus veio a primeira vez, ele se mostrou que nem um relâmpago vindo do Oriente até o Oriente? Não. Ele veio como um humilde pescador, pregador, reuniu alguns pescadores, pregando, fazendo milagres, etc. e tal. O que ele estava dizendo? Que já quando ele viesse, que seria a vinda do Filho do Homem, seria uma vinda que seria gigantesca, que nem o relâmpago, que é uma tempestade, que sai destruindo tudo e todo mundo enxerga. Então tem uma diferença também nessa questão da pergunta dele. Já aqui o termo parúzia é o mesmo aqui em Mateus 24, 27. O mesmo da pergunta aqui dos apóstolos, tá? E é o mesmo termo que aparece aqui quando ele compara a vinda dele com os dias de Noé. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos. Que ele fala que assim como no dia de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e não perceberam que ia chegar um grande dilúvio, uma grande tempestade, assim também ia ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas iam casar, comprar, beber, viver a vida normal no seu dia a dia e não iam perceber quando viesse o Filho do Homem trazendo uma grande destruição, que nem as nuvens na época do dilúvio trouxeram um dilúvio sobre a terra. A vinda do homem também, assim como uma nuvem, como uma tempestade, iria trazer uma grande destruição sobre aquela geração. Correto? Então essa é a diferença entre vinda e volta. E note que sempre que esse termo é utilizado se refere à destruição, sempre com esse eufemismo: relâmpago, nuvem, desolação. Ele compara aqui com Noé, que foi um dilúvio. Enfim, sempre se referindo à destruição. Então não é nenhuma volta de Jesus, que ele vai reinar e vai todo mundo viver feliz para sempre, como as igrejas pregam por aí. Ele estava falando da destruição que viria sobre Jerusalém. E a vinda de Jesus teria um tempo determinado para acontecer. Isso eu já mostrei nesse vídeo aqui, ó. Jesus vai voltar mesmo, que era quando Jesus fosse vir julgar e destruir aquela geração e estabelecer o seu reino. Então, para não ficar comprido o vídeo, eu só vou citar aqui alguns versículos. Aqui, ó. Então eu vou só citar alguns versículos, que eu já citei naquele vídeo, até mais que esses. Mas só para vocês verem, ó, que a parúzia, que seria a vinda e não a volta de Jesus, ela teria um tempo. Ó. Aqui em Mateus 16 ele fala, ó, que alguns não morreriam sem que viessem vir o Filho do Homem. Aqui, ó, vinda, sem que vejam vir. É o mesmo termo, parúzia. Aqui em Mateus 10 ele fala, ó, que não terminareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Vocês notaram que não seria uma volta, seria uma vinda. Aqui em Marcos 14 ele fala, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui ele está falando com o sumo sacerdote, Caifás. Então ele disse que o próprio Caifás veria ele. Ou seja, seria para aquela época. E aqui em Apocalipse 1,7 ele fala, eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram ele. As pessoas que transpassaram Jesus já morreram. Então era um evento para aquela época. E todas as tribos da terra. Tribos da terra também é uma referência a Israel, porque Israel era um povo, né, dividido em 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Então tudo era referente àquela época, ok? E o que diz Mateus 24 em paralelo? Agora vamos analisar Mateus 24. Primeiro Jesus começa falando dos falsos profetas. Ele fala, cautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. No próprio livro de Atos, independente dos equívocos que possa haver no livro, que eu mostrei no vídeo anterior, ele é um dos poucos registros históricos que a gente tem da igreja primitiva, é o livro de Atos. E você vê que a todo momento os apóstolos encontravam falsos profetas, como aqui um chamado Bar Jesus. Inclusive Bar Jesus, né, por coincidência, é o mesmo nome de Jesus. Bar é filho em aramaico, e Jesus seria Bar Yeshua, se eu não estou enganado. Seria filho de Jesus. Aqui depois eles encontraram um outro profeta chamado Ágabo, em Atos 21. E aqui em Atos 8 eles encontram um judeu, um místico, né, da arte mágica. Eu acho que é Simão, é Simão o nome dele. Enfim, todos falsos profetas. Então quando Jesus disse que viriam muitos falsos profetas, não era um evento futuro, não era do Henrique Cristo que ele estava falando, ou da nossa época moderna. Era já desde aquela época, a partir daquela época já tinham falsos profetas. Mas as pessoas só tomam isso para o futuro, né?